seja bem-vindo a esse bate-papo. Meu nome é Aline Nascimento, sou empresária, tenho 14 anos de experiência na minha área e fui convidada para falar sobre empreendedorismo feminino, né? Como que a gente, como mulher, pode compartilhar e cumprir os papéis servindo, né, as pessoas através do empreendedorismo, servindo os nossos papéis nas nossas famílias, como esposa, como mães. É sempre muito importante a gente enfatizar que o papel da mulher dentro do empreendedorismo, hoje no Brasil, ele é muito forte. E a gente vai falar um pouquinho sobre como equilibrar esses pratos, a minha experiência com isso, como que ao longo de 14 anos de experiência, dentro desse período, eu fui mãe, eu me tornei mãe, eu passei de assistente de marketing para uma empresária. Então, o que aconteceu dentro desse período, os erros que eu cometi, mas também os acertos que me fizeram chegar até aqui, tá? Eu tenho hoje uma agência de marketing digital focada em e-commerce, que são a venda de produtos físicos, né? São as famosas lojas virtuais. E eu conduzo a operação da minha empresa e conduzo também algumas consultorias e mentorias. Hoje, atualmente, eu dou algumas aulas como professora convidada e também atuo no ramo de palestras, ajudo pessoas aí a criarem planejamentos de marketing para suas empresas. Bom, eu venho de uma família empreendedora, os meus pais eram empreendedores, a minha mãe sempre teve loja de roupa de bairro, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, então, no fundo, eu já sabia que eu seria uma empresária, mas eu quis correr disso, e quando eu fui fazer faculdade, eu fiz uma faculdade de letras, que era uma faculdade voltada para a área da educação, e fiquei, de fato, na área da educação durante 5 anos, dava aula de português, mas não era aquele, assim, embora seja uma profissão maravilhosa, com um propósito muito grande, na qual eu consegui fazer diferença na vida dos meus alunos, eu sentia que faltava algo. E aí eu casei, e nesse meio tempo o meu marido também queria, né, empreender em algo, e a gente montou a nossa empresa, que hoje tem 11 anos, e a minha filha, que vocês estão vendo aí pequenininha na foto, ela nasceu nesse meio. Nós tínhamos 2 anos de empresa quando ela nasceu, então eu passei pelo processo da licença maternidade, empreendendo, todas as fases dela, e para mim era um privilégio muito grande poder acompanhá-la nesse período enquanto eu servia as pessoas através do meu serviço. Então a gente é uma família que empreende, a minha filha hoje tem 9 anos, também é uma empreendedora, também ensinei ela que ela pode sim ter o negócio próprio dela, ela tem o negócio dela hoje, é assim, incrível ver como ela crescer nesse ambiente de empreender, de buscar soluções para problemas, beneficiou ela em vários aspectos. Eu descrevo empreendedorismo como a arte de resolver problemas. Então, hoje eu sou paga pelos problemas que eu resolvo. Então, eu resolvo problemas de pessoas e isso, para mim, é empreender, é ajudar pessoas que têm algum problema a esse problema ser resolvido. Então, nesse contexto, vocês podem ver aí, quando a Manuela nasceu, nós estávamos aí no escritório, aí quando a gente estava, quando eu fazia reunião com ela, ela dormia assim. Então, é possível, sim, ser mãe, é possível, sim, ser esposa e é possível, sim, ser empreendedora ao mesmo tempo. Obviamente que toda escolha tem sua renúncia, mas é possível. E a gente vai falar sobre um pouquinho sobre isso aqui nessa conversa, nesse bate-papo. Então, o crescimento do empreendedorismo feminino no Brasil é algo que cresce muito. Então, no Brasil, nós temos 30 milhões de empreendedoras em 2023. A pandemia veio acentuar muito isso. Quando a gente vê o cenário da pandemia, a gente vê que muitas mulheres, inclusive aquelas que são mães solos, foram obrigadas por se verem desempregadas ou por se verem em alguma situação, elas empreenderam em um negócio próprio e esse número cresceu avassaladoramente depois da pandemia. Hoje a gente, no Brasil, no último ano, foi contabilizado 30 milhões de mulheres empreendedoras. Então, assim, o empreendedorismo no Brasil, ele é liderado por mulheres, tá? Então, nós como mulheres, nós somos
aí a porta de entrada para empreender nesse país. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e eu acho que foi o grande ponto de virada da minha vida quando eu comecei a empreender, e é o que a gente vai pontuar muito hoje, é a questão do planejamento. Né? Por que planejamento é fundamental? E planejamento em todos os níveis. É óbvio que em algum momento, né, você vê hoje grandes mulheres que são empreendedoras, em algum momento vai haver renúncias, vai haver escolhas, e todas as escolhas vão ter seu ônus e seu bônus, mas se você é uma pessoa que planeja as coisas, é muito mais fácil você lidar com todos os seus papéis, na sua integridade. Então, enquanto mulheres, nós somos uma única pessoa, e a gente precisa se planejar para que as coisas tenham minimamente aí o seu fluxo girando, né? Então, o que acontece? Quando você se planeja, você tem uma estruturação e um crescimento saudável, e você tem uma melhoria de ações coordenadas. Então, o planejamento para a sua vida, ele é fundamental para você que quer crescer o seu negócio, para você que quer equilibrar os seus pratinhos, para você que quer ser todos os papéis que você precisa ter. Então, e o que é o planejamento no empreendedorismo, né? Então, a gente conversa muito sobre planejar, mas por onde começar? O que você precisa saber para planejar, para ter um negócio? Quais são os passos para você planejar isso? Então, eu quero destacar aqui 4 pontos cruciais para você fazer o seu planejamento. E eu sempre planejei tudo desde o dia 1. Todos os meus negócios, todas as coisas que... hoje eu atendo clientes, né? Então, todos os clientes que chegam, a primeira coisa que eu falo, você tem um planejamento, você sabe onde você está, onde você quer chegar. Então, se você quer ter um bom negócio, um negócio saudável, um negócio grande ou um negócio pequeno, você precisa planejar desde o dia 1. E planejar significa que você vai sim escrever no papel. Eu tenho formação em neuromarketing, e uma das coisas que que o nosso cérebro, ele guarda, são as coisas que a gente escreve. O ato de escrever é extremamente importante para o seu cérebro, para a sua própria realização. Então, quando eu falo de planejamento, eu falo que você deve sentar e literalmente pegar um papel, uma caneta e escrever aquilo, ou que seja no computador, mas aquilo tem que ser materializado no papel. Então, quais são os 4 passos para você planejar um negócio desde o dia 1? E se você já tiver um negócio rolando e não tem um planejamento, por favor, siga esses passos também, escrevendo cada um deles. Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir as metas que você tem. Então, se eu sou uma vendedora, uma confeiteira que resolvi fazer bolo de pote na minha região, eu tenho que ter uma meta. Eu tenho que ter uma meta de venda, eu tenho que ter uma meta de como as pessoas vão me ver. As pessoas vão me ver como a melhor confeiteira da região. Eu vou vender 200 bolos de pote por semana. Eu preciso definir as minhas metas. Assim como uma empresa como uma Toyota, como uma Mitsubishi, ela também tem suas metas. Então, dentro da realidade de cada uma das empresas, vocês precisam definir metas. Então, quando foi lá em 2012, perdão, quando foi para a gente iniciar a DAC, a primeira coisa que a gente fez foi definir metas para aquele cenário de iniciação. E todos os anos a gente revisa a nossa meta, revê a nossa meta, e a gente tem metas para dentro de um período de tempo, para um prazo de tempo que a gente precisa cumprir. Então, toda empresa, todo empreendedorismo, seja você uma confeiteira, uma manicure, uma design de sobrancelha, ou, enfim, qualquer que seja o seu negócio, você precisa definir metas. Se você utiliza o seu tempo para fazer dinheiro, se você não consegue, por exemplo, escalar, produzir em escala, você precisa ter sua meta. Então, o que é produzir em escala? Produzir em escala é quando você pode, por exemplo, criar uma linha de produção. Então, bolo de pote. Bolo de pote é uma coisa escalável. Por quê? Você consegue escalar, você consegue ensinar outra pessoa a fazer o bolo de pote e você tem uma linha de produção. Se você é uma manicure, você tem limitação de tempo. Você vai atender
10 unhas por dia. Então, você precisa ter uma meta e você precisa saber quais os caminhos e se aquela meta de fato é realizável, tá? Então, não adianta eu, como manicure, achar que eu vou fazer 50 unhas a R$ 100, que vai dar R$ 5.000 por dia, porque eu não vou conseguir fazer 50 unhas. Então, você, ao definir suas metas, essas metas, elas precisam ser alcançáveis. E além de alcançáveis, você precisa saber qual caminho você vai ter que tomar para que essas metas sejam realidade na sua vida, né? Na vida da sua empresa, do seu negócio. Depois você vai identificar os recursos necessários. O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter? O que eu preciso providenciar para que a minha meta seja alcançada? Ah, eu preciso de um espaço. Então, eu vou providenciar um espaço, eu vou investir naquele espaço, eu vou organizar as coisas para que eu possa, então, atingir a minha meta. Depois, você tem que se antecipar aos desafios e oportunidades. Então, o que você vai ter como desafio? O que pode te impedir de alcançar a meta? Prever esse tipo de situação já te ajuda, inclusive, a pensar em soluções caso aquilo se torne real. Então, você consegue antecipar os desafios e também ver as oportunidades. Então, se você sabe que você é uma cabeleireira, você sabe que a sua oportunidade de ganhar dinheiro está no final do ano. Mas essa oportunidade, ela também traz desafios. Então, como que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro dentro desse contexto? Ah, mas eu sei que janeiro é um mês de baixa, porque está todo mundo viajando. Mas uma empresa, ela precisa gerar receita todo mês. O que eu vou fazer em janeiro para driblar esse desafio que eu tenho de estar todo mundo viajando? Eu vou fazer uma promoção, eu vou na casa da cliente, eu vou mandar mensagem no WhatsApp agendando um horário para ela vir. Então, você precisa se antecipar aos desafios e oportunidades. E depois você vai tomar decisões mais informadas e embasadas, baseado no planejamento que você fez. Então, assim, quando você escreve o seu planejamento, suas metas, o caminho que você vai traçar, você antecipa os seus recursos, seus desafios, as suas oportunidades, você identifica os recursos que você precisa ter para chegar lá, toda decisão que você vai tomar, ela já está orientada no seu planejamento. Então, você não vai ser pego desprevenido, você não vai ter que tomar decisões em cima da hora. Você sabia que uma pessoa, ela toma, em média, entre 150, se eu não me engano, a 300 decisões por dia. Então, assim, são muitas decisões. São decisões que vão desde o que eu vou comer no café da manhã a que horas eu vou dormir. Então, tudo na nossa vida é decisão. E o nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. A gente não gosta de gastar energia, nosso cérebro ele foi feito para sobreviver. Então, tudo que faz ele gastar energia, ele vai simplesmente dizer que não, eu não quero gastar energia com isso. Então, se você tivesse precavido e ter que tomar decisões baseado em dados, você vai conseguir tomar decisões melhores. Outra coisa que é muito importante para fazer um planejamento é o impacto do planejamento no sucesso. Então, quando você faz esse planejamento, o que acontece? As chances de você dar certo aumentam muito, aumentam consideravelmente. E por que aumenta? Porque você vai se precaver nas suas decisões, você vai tomar decisões com clareza, você vai evitar desperdício com recursos e retrabalho. Então, uma coisa que eu fazia muito quando eu comecei era ter muito retrabalho. Então, eu entregava um serviço, né? E aí o cliente não gostava daquele design e aquilo voltava. E aí eu gastava muito tempo refazendo um trabalho, até que eu falei, não, peraí, eu preciso planejar com o meu cliente qual vai ser a minha entrega. E aí eu consegui diminuir o meu retrabalho em aproximadamente 40 horas por mês. Gente, 40 horas é muito tempo. Então, às vezes a gente fala assim, isso aqui voltou, né? Tipo, tranquilo, em 5 minutos eu faço. Mas se você pôr de 5 em 5, você se perde, você não faz nada durante o dia e quando você vê, o seu dia já passou, a semana passou, o mês passou e você
simplesmente não executou o que você queria. Então, o planejamento, ele te dá mais chances de ter sucesso, e a gente pode ver na Bíblia o quanto Deus é um Deus de ordem e também é um Deus de planejamento. Quando Deus foi criar o mundo, e eu sempre comento isso com as pessoas, é que quando Deus foi criar o mundo, ele poderia ter simplesmente soprado e tudo aparecido. Mas não, Deus criou todos os dias uma coisa específica e tinha uma cadência e uma ordem certa. Porque assim, ele não podia criar o homem sem ter criado a terra. Ele não podia ter criado o homem sem ter criado a luz. Então, Deus é um Deus de planejamento. Ele planejou a criação da terra. E tudo tinha uma ordem e uma sequência correta para aquilo acontecer. Então, quando ele terminou a empreitada dele, ele viu que tudo funcionava muito bem. Por quê? Porque ele planejou tudo aquilo numa ordem, numa sequência, que o resultado final foi perfeito. Então, quando Deus ele dá esse exemplo para a gente, é porque, de fato, a gente precisa planejar as coisas que a gente vai fazer. Não, e aqui a gente está aplicando muito ao empreendedorismo, né? Mas, por exemplo, eu consegui otimizar muito, por exemplo, o alimento que se estragava na minha casa, por não ter um planejamento da comida que a gente ia comer durante a semana. E aí eu aprendi que planejar também as refeições, planejar o meu dia, planejar o meu tempo com a minha filha, enfim, aquilo me ajudava a cumprir e executar minhas tarefas. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é, se vocês ainda não planejam o negócio de vocês, vocês vão sentir um impacto muito positivo se sentarem hoje aí onde vocês estão e começarem a anotar, de fato, um planejamento para vocês alcançarem o objetivo de vocês. Aqui eu vou deixar alguns passos, né, para esse planejamento estratégico acontecer. Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer, se você não tem um planejamento estratégico, é você precisa entender qual é a sua visão. Então, onde você quer estar quando daqui 5 anos. Então, eu lembro que eu dei essa palestra e as pessoas simplesmente não sabiam onde queriam estar em 5 anos. Gente, se a gente não tem uma visão do futuro, mas o futuro não vai acontecer. Talvez ele não aconteça, mas o tempo vai passar do mesmo jeito. E daqui 5 anos, quando esses 5 anos chegarem, ele passou e você muitas vezes não fez nada porque você não tinha uma visão do seu futuro. Então, você ter uma visão do seu negócio, da sua vida, é muito importante. Então, para você ter um bom planejamento estratégico, você precisa ter uma visão. E depois você precisa ter uma missão. Todo negócio, ele precisa ter uma missão. E essa missão, ela serve a um propósito. Por mais que a gente esteja falando de mundo corporativo, muitas vezes, né, eu lido muito com o mundo corporativo, com grandes empresas, com empresas que faturam milhões, e muitas vezes é um ambiente muito mais frio, em termos afetivos, ali falando, de relacionamentos interpessoais. Mas ainda assim, quando a gente foi criar a nossa missão está ligada a um propósito maior de servir as pessoas. Então, quando a gente cria esse senso de missão, esse propósito especial, esse propósito de ajudar as pessoas, de servir as pessoas, isso faz toda a diferença quando a gente vai empreender, faz toda a diferença no seu resultado. Então, é muito importante você ter uma visão de onde você quer chegar e um propósito, um senso de missão do que você quer oferecer para as pessoas. Logo depois, você vai fazer uma análise do seu mercado. Então, se eu sou uma pessoa que vende roupa dentro do meu bairro, tem uma loja infantil, eu preciso saber se naquele bairro existem mães com crianças pequenas. Né? Quem são os meus consumidores? Quem é que vai comprar de mim? Se eu sou uma confeiteira, quem é que vai comprar de mim? Se eu sou uma manicure, uma cabeleireira, se eu sou uma esteticista, se eu tenho um pet shop, quem vai comprar de mim? Se eu sou um pet shop, por exemplo, e eu quero comprar, quem são os meus compradores? Meus compradores são pessoas que têm cachorro, que têm gato, que muitas vezes tratam o gato e o cachorro como filhos, como humanos. Então, eu posso, por exemplo, no meu bairro, trazer brinquedinhos mais caros para esses pets, porque esses pets eles são tratados como humanos em casa, ou não. O bairro que eu estou atendendo,
as pessoas não ligam muito para isso. Então, você precisa conhecer quem é as pessoas que você vai atender, quais são os costumes dela, o que é importante para elas, o preço, para você posicionar o preço de forma correta. Então, não adianta eu estar num bairro super carente e querer cobrar a mesma coisa de uma pessoa que está num bairro de luxo do outro lado da cidade. Então, você precisa conhecer quem é o seu cliente, quais são as lacunas do mercado que você preenche, quais são as pessoas, quem são seus concorrentes, que são diretos e indiretos. Então, por exemplo, eu tenho um salão, quer dizer que a Ana, que tem outro salão, é minha concorrente. Beleza, isso é considerado um concorrente direto. Mas eu também tenho um concorrente indireto. Quem é o concorrente direto? Eu tenho uma pessoa que é a Lúcia vai fazer unha, cabelo e vai fazer estética. Mas se a Lúcia não tiver dinheiro para fazer os três, ela vai fazer um só. Qual que ela vai escolher fazer? Então, por que meu produto é importante? Então, nesse caso, eu tenho uma manicure, uma cabeleireira e uma esteticista que são concorrentes indiretas. Porque a Lúcia vai escolher um para fazer. E qual que ela vai escolher para fazer? Ela vai escolher aquilo que ela acha mais importante, que foi comunicado para ela. Depois a gente tem a definição de metas. Então, aqui já é o planejamento final, ali caminhando para o fim. Então, quais são o que você tem que seguir? Metas específicas, então, metas claras e detalhadas, que você pode medir. Então, por exemplo, se a minha meta é 10 mil reais em venda, se no dia 15 do mês, que é o meio do mês, eu tiver vendido 3 mil reais, significa que muito dificilmente eu vou chegar no final do mês com a minha meta batida. Então, você precisa acompanhar essa meta de forma que você possa medir esse resultado. Você tem que, essa meta ela precisa ser alcançável, então você não pode fazer uma meta que você não possa alcançar. Você tem que ser relevante, então você tem que estar conectado com o objetivo principal e ela tem que ter um prazo, né? Não adianta você fazer um planejamento para, sei lá, 80 anos se você nem vai estar aqui. Então, é muito importante você ter um prazo. Depois, é muito importante também você ter um planejamento financeiro. Eu não vou entrar muito aqui, porque isso daria outra palestra, mas sem planejamento financeiro é muito fácil um negócio quebrar. Então, é muito importante que você tenha conhecimento de planejamento financeiro e Deus também se alegra quando a gente tem um planejamento financeiro feito e bem feito ali. Então, você precisa, de fato, ter suas contas em dia, evitar pagar juros, ter um fluxo de reserva de emergência, ter essa planilhado, né? Então, hoje em dia tem muitas ferramentas na internet que te permitem fazer as planilhas de forma organizada, visual. Então, tem um planejamento financeiro. E, por último, tem um planejamento de marketing. Aqui eu vou entrar na minha área, né, na minha praia, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre planejamento de marketing. Para vender, as pessoas precisam saber que você existe. Você precisa apresentar o seu produto para elas, senão você não vai vender. Eu vi um exemplo na internet que eu achei maravilhoso e eu vou dar ele aqui. Se vocês fossem me dizer qual é o melhor restaurante, né? Seria o Madeiro ou o McDonald's? Muitas pessoas na plateia tinham respondido Madeiro, porque o lanche é mais gostoso, enfim. Mas se você pudesse ter uma fatia do faturamento do Madeiro ou do McDonald's, todo mundo respondeu McDonald's porque o McDonald's vende mais. E por que o McDonald's vende mais? Porque nem sempre é o melhor que vende. O que vende é o que é mais visto, o que vende é o que as pessoas mais veem e sabem que existe. Então, marketing, tem gente que fala assim, mas eu não sou boa de vender, eu não sou bom em marketing, eu não faço meu marketing. E aí você vai ter se você quer empreender em qualquer área e você não se acha bom em marketing, eu te aconselho muito a você estudar sobre e aprender técnicas, porque afinal venda é técnica, né? Marketing é técnica. Marketing é um planejamento de como você vai tornar as pessoas conhecedoras da sua marca, do seu serviço. Se as pessoas não conhecem, se as pessoas não sabem quem é o seu diferencial, quem você atende, você não vai se manter no mercado. Empresa que não vende está afadada a falir. Então, o plano de marketing ele é muito importante. Então, conhecer o seu público-alvo, conhecer quem é
por idade, por localização, por interesse. Então, você tem ferramentas hoje, se você tem um negócio na internet, né, se você tem um Instagram, por exemplo, lá no Instagram você pode acessar e lá ele vai te mostrar a idade das pessoas que te seguem, a localização das pessoas que te seguem. Então, hoje é muito fácil você ter acesso a quem te segue, a quem está comprando seu produto, se você tem uma loja virtual. Então, é muito fácil obter esse tipo de informação. E você precisa definir sua proposta de valor. Então, se eu vendo uma moda infantil, que proposta de valor que eu posso oferecer? Eu posso oferecer uma proposta de valor que vendo roupas infantis baratas e de qualidade. Ou, aliás, baratas não, roupas caras, mas de qualidade. Ou eu posso ter uma proposta de valor que é oferecer uma moda mais acessível para a criança bater na rua, brincar, enfim, se sujar. Então, assim, qual é a sua proposta de valor? O que você oferece para as pessoas? As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam entender qual é a sua proposta única de valor. Então, se você é uma manicure e você, sei lá, faz florzinha diferente de todas as manicures da sua cidade, as pessoas precisam saber disso. E elas só vão saber disso se você tiver um plano de marketing, se você tiver um plano para que as pessoas, para distribuir a sua marca onde você atua. Então, esse é um ponto muito importante. O que diferencia o seu negócio da concorrência? Se as pessoas não souberem, se você só for mais um na multidão, as pessoas não vão comprar de você. Por que a pessoa deixa de comprar no mercadinho A para comprar no B? Ah, é a distância, ou é o preço, é o atendimento que é diferenciado. Então, você precisa se posicionar no mercado para que as pessoas saibam qual é o seu diferencial. Depois a gente tem gestão de tempo e produtividade. E aqui acho que a mulherada vai se identificar muito, porque equilibrar trabalho e vida pessoal é muito difícil, mas a gente consegue. Então, a gente precisa, por exemplo, estabelecer horários fixos para o trabalho. Eu caí muito na armadilha de não ter horário fixo, então eu trabalhava incessantemente. Às vezes eu cheguei a trabalhar 20 horas por dia. Assim, em época de Black Friday, de novembro, eu cheguei a trabalhar 4 dias viradas. E não tinha tempo para minha família, não tinha... Isso gerou um monte de coisas, assim. E até que eu aprendi que ganhar dinheiro ou ser bem-sucedida não tem a ver com o número de horas que eu trabalho, mas eu trabalhar de forma inteligente. Então, eu passei a utilizar ferramentas para aumentar minha produtividade, estabelecer horários fixos para o trabalho. Então, hoje eu tenho um horário fixo para trabalhar e é aquele horário. Se eu conseguir atender dentro daquele horário, ótimo. Se eu não conseguir, vai ficar para amanhã e tá tudo certo, tudo beleza. Então, outra coisa também que eu aprendi foi delegar tarefas. Então, por muito tempo eu fui sozinha e depois eu aprendi que não, eu podia multiplicar o meu conhecimento, eu podia ajudar outras pessoas. Então, eu passei a gerar empregos, eu passei a delegar minhas tarefas, e ainda que elas não saíssem tão perfeitas quanto eu achava que tinha que ser, elas estavam feitas e entregues, e os clientes ficavam felizes. E eu passei a acreditar que, de fato, eu não era, tipo, que a empresa iria sobreviver sem mim, né? Então, muitas vezes a gente acha que é insubstituível. Ainda que eu seja a dona da empresa, ainda que eu seja a pessoa que atende os clientes, eles vão sobreviver sem você. Então, não pense que você é insubstituível. Não pense que você é a única que sabe resolver. Eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados e é uma coisa que ao longo de 14 anos eu ainda estou aprendendo. Eu tenho uma personalidade um pouco autossuficiente e equilibrar esses pratos para mim era muito difícil. Até que eu fui aprendendo que esses 2 pontos para mim eram cruciais para ter um planejamento de vida que fizesse sentido. Porque o trabalho, ele é muito importante, né? Empreender é maravilhoso, é muito importante, mas você precisa ter equilíbrio, porque na vida tudo é equilíbrio. Então, delegue tarefas, né? Seja adaptável, seja flexível, tenha resiliência, né? A ponto de se adaptar às mudanças, entender quais são, mas tenha flexibilidade, né? Não é ser escrito na pedra. Então, isso é uma coisa também que me ajudou a melhorar o meu
o meu papel ali a equilibrar todos os papéis, porque eu entendi que eu era um ser total, eu sou um ser íntegro, né? Então eu tenho vários papéis. Eu tenho o papel de ser mãe, eu tenho o papel de ser esposa, eu tenho o papel de ser filha, eu tenho o papel de ser irmã, eu tenho o papel social de ser amiga. Então, a resiliência me ajudou a superar os desafios que o empreendedorismo me colocava, mas ao mesmo tempo eu desenvolver a flexibilidade de entender que eu posso trabalhar de modo inteligente, de modo produtivo, me planejando, escrevendo, antecipando os meus desafios, fazendo com que a minha tomada de decisão tenha um pouco mais de leveza, ao invés de eu sair igual um polvo, fazendo um monte de coisas sem planejamento nenhum e não entender que eu posso sim me planejar de ter uma rotina um pouco mais leve. Bom, a base de um negócio de sucesso é um planejamento sólido, ajustável, flexível, resiliente e com equilíbrio. Tudo na vida é com equilíbrio. Então, assim, mulheres que empreendem, tenham equilíbrio na vida. Isso é tudo de bom. Mas mais do que isso, confiem no potencial de vocês e planejem, né? Se planejem de forma íntegra, né? No total da sua vida. Escrevam aquilo e isso vai te dar muita clareza, né? Ter clareza do que você vai fazer é muito importante. Então, para mim, eu acho que hoje planejamento e clareza no que a gente vai fazer é muito importante para ter sucesso. E aqui eu deixo uma mensagem final, né? Com planejamento eficaz, qualquer empreendedora pode alcançar o sucesso, independente dos desafios que se apresentam. Eu acho que no Brasil, empreender é um desafio, mas é um desafio gostoso que você pode assumir, se for o seu desejo e vontade e perfil, porque eu digo que empreender não é para todo mundo, mas se você tiver perfil e vontade, eu acho que é algo que todos nós podemos fazer com um pouquinho de planejamento e clareza. Com certeza as coisas vão deslanchar aí. Então, eu acho que agora é o momento, se você não tem um planejamento claro, agora é o momento de sentar, escrever e ver as coisas acontecerem aí. Um abraço para vocês e até mais.